Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos resolver mais uma questãozinha do Enem 2019, prova amarela. E uma questão bem interessante, por sinal, que vai tratar dos assuntos de comprimento da circunferência, proporcionalidade, um pouquinho de cada coisa. Confere aí. Um ciclista ele quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Ficou perdido? Vou traduzir para vocês, ó. Basicamente, o que ele fala é o seguinte, ó. Na bicicleta você tem a coroa, que fica, vamos dizer assim, na parte mais da frente, e a catraca fica atrás, certo? Essa catraca, ela, vamos dizer assim, ela fica junto do pneu da bicicleta, certo? E é ela, né, que faz com que a bicicleta se movimente, certo? Só que os pedais estão aonde? Aqui na coroa. Então você movimenta ali a coroa, certo? E esse movimento, ele vai ser repassado lá para a catraca através da corrente, certo? Então você pedala ali, né? Gira ali a coroa, certo? Então esse movimento que você faz na coroa, ele vai ser repassado lá para a catraca por meio da corrente, certo? E aí a catraca vai se mexer e, consequentemente, mexer a bicicleta. Em resumo, é isso, tá certo? Beleza. Seguindo aqui a leitura, ó. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. E vem a pergunta: qual o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal? Beleza, eu vou tirar apenas a pergunta, tá? A gente já sabe ele que é o valor do diâmetro da segunda catraca. E aí eu já começo falando, né? Diâmetro, o que é? Lembre, diâmetro é aquele segmento de reta, né? Que ele é formado por dois pontos da circunferência e passa pelo centro dela. Como assim, ó? Por exemplo, vamos supor que aqui, né? O centro fosse aqui na catraca. O diâmetro seria exatamente esse segmento aqui, ó. Preste atenção. Deixa eu colocar de preto. Ele vai, ó, unir dois pontos das circunferências passando pelo centro, certo? E aí ele já fala no problema o quê? Que a catraca antiga tem um diâmetro, olha aqui no problema, ó, que a catraca antiga ela tem 7 centímetros de diâmetro. Então eu já vou utilizar essa informação aqui também. Tem 7 centímetros de diâmetro. E ele vai dizer o quê? Que ele vai colocar uma outra catraca de modo que, quando a corrente passar por ela, a bicicleta avance 50% a mais. Traduzindo, ela percorra uma distância 50% maior, tá certo? Beleza. E aí, como eu falei, né? O movimento é produzido aonde? Lá na coroa, né? Aqui na coroa tem o pedal que faz com que a coroa gire. E aí esse movimento da coroa, ele é repassado lá para a catraca, certo? Então, inicialmente, vamos pensar aqui o seguinte: uma volta lá na coroa, uma volta, corresponde, né, a exatamente o que? Esse movimento a um comprimento da circunferência, certo? E como é que é dado o comprimento da circunferência? Nós podemos visualizar ele de duas formas. Comprimento da circunferência, vou anotar aqui, ó, comprimento da circunferência. 2 vezes o π vezes o raio. Aquela forma mais tradicional. Ou ainda, 2 vezes raio é diâmetro. Então isso aqui poderia ser visto como o diâmetro vezes π, tá certo? Belezinha? Vamos supor que aqui na coroa
o seu raio seja dado por Rzinho. Rzinho não, colocar Rzão, tá? Rzão. E aí, veja, em uma volta, né, em uma pedalada, né, que é como ele fala aqui, né? A questão, cadê, ó? A cada volta completa dos pedais. Então, em uma volta dos pedais, quanto de movimento é produzido pela coroa? Uma volta lá do pedal, quanto de movimento? A gente vai fazer o quê? Colocar aqui, movimento da coroa. Movimento da coroa. Show. Então, veja, o movimento da coroa vai ser dado por quem? Aqui, ó, equivalente ao comprimento da circunferência, então vai ser 2 vezes π vezes o raio que eu chamei aqui de Rzão. Então, esse é o movimento que a coroa vai produzir a cada volta completa dos pedais. Até aí tudo bem, né? Esse movimento, ele vai ser repassado lá para a catraca, certo? Esse mesmo movimento, ele vai ser repassado lá para a catraca, tá certo? A catraca, em uma volta, ela dá quanto de movimento? Então, eu vou colocar aqui catraca antiga, tá? Para a gente poder diferenciar. Catraca antiga. Só para que a gente possa diferenciar. Em uma volta, ela dá quanto de movimento? Veja, a gente tem um diâmetro, né? Então, vai ser o quê? Diâmetro, que é 7, vezes π. Então, uma volta da catraca, certo? Não estou falando ainda do pedal, tá? Uma volta na catraca, ela produz tudo isso aqui de movimento, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, quantas voltas, eu vou chamar aqui de, deixa eu ver se eu não usei não, vou chamar de X, quantas voltas ela vai precisar dar a catraca para que ela complete aquele movimento que vai ser repassado pela coroa, ou seja, esse movimento aqui de 2 vezes π vezes o raio, né? O raio lá da coroa. Então, isso aí que a gente vai se deter a achar inicialmente, tá bom? E aí, montamos uma regra de 3. Essas duas coisas que estão se relacionando, número de voltas, né, e o total de movimento, são diretamente ou inversamente proporcionais? São diretamente, né? Porque quanto mais voltas, mais movimento será produzido, né? Então, são diretamente proporcionais. Por que a gente se preocupa com isso? Porque se fossem inversamente proporcionais, a forma de lidar com a regra de 3 seria diferente, né? Eu vou dizer aqui duas formas. Algumas que alguns professores falam é o quê? Na hora que você fosse efetuar, né, as operações, você faria o quê? A multiplicação aqui frente a frente. Ao invés de você fazer aquela meio pelos extremos, né, você faria aqui 1 vezes 7π, x vezes 2πr, certo? É uma forma. Ou, para fazer meio pelos extremos, a gente inverteria um dos dois lados. No caso, colocaria o x em cima e o 1 embaixo, por exemplo. E aí, feito isso, você poderia fazer meio pelos extremos. Mas como as duas relações são diretas, eu posso vir aqui e fazer meio pelos extremos sem nenhuma dor de cabeça. Como? 7π vezes x igual a 2π vezes r vezes 1, que vai dar o próprio 2 vezes π vezes o r. Certinho? O 7 vezes o π está multiplicando o x, certo? Então, ele vai dividindo. Então, vai ficar como? Ó, 2 vezes π vezes o raio dividido por 7 vezes o π. Veja, esse π aqui divide com esse e sobra apenas o quê? 2 vezes raio dividido por 7. O que é que esse resultado quer dizer? O número de voltas que dará a catraca antiga para conseguir produzir aquele movimento, né, que é gerado pela coroa em uma pedalada. Tá bom? Entendido? De novo, esse resultado, número de voltas que a catraca antiga precisará dar, certo? Para dar todo aquele movimento que é repassado pela coroa depois de uma pedalada, tá certo? Belezinha? Compreendido? Aí agora vamos nos deter a catraca nova. Agora vamos nos deter a catraca nova. E aí a catraca nova, o raciocínio ele não vai modificar. Não vai modificar. Por quê?
Porque ela vai continuar recebendo esse movimento aqui, ó, lá da coroa, o mesmo movimento. O que que vai mudar na catraca nova? É o seu diâmetro, certo? Que é o que a gente tá atrás, inclusive, né? Não esqueçam da pergunta, não. Que vai mudar o seu diâmetro, tá certo? Então, o raciocínio vai ser igual ao da catraca antiga, né? Veja que aqui embaixo, né, esse 7π é equivalente ao diâmetro da catraca antiga. Então, isso aqui eu vou substituir, né, pelo diâmetro da nova, certo? Então, eu vou escrever aqui uma nova expressão assim, depois eu explico para vocês direitinho. Y igual a 2 vezes o raio dividido pelo diâmetro. Deixa eu botar um Dzão aqui, ver se já tem. Não tem. O diâmetro da catraca nova. Daniel, o que é que isso aqui quer dizer? Olha aqui, ó. Para expressão anterior. Eu tinha o quê? 2 vezes raio dividido pelo diâmetro da antiga, né? E o que é que era isso aqui mesmo? Aquele número de voltas, né? Isso aqui quer dizer a mesma coisa. O número de voltas que agora a catraca nova vai ter que dar, né? Para conseguir dar todo o movimento que a coroa está repassando para ela depois de uma pedalada, tá certo? E aí, olha aqui uma coisa interessante. O y, né, é o número de voltas, né, assim? Veja, como o d ele está no denominador aqui da nossa fração, o diâmetro, quanto maior o diâmetro a lá da catraca, menor será o número de voltas que eu terei que dar para conseguir dar esse movimento aqui repassado pela coroa. Porque, como ele está aqui no denominador, ele vai ser inversamente proporcional ao número de voltas. Certo? Então, quanto menor o diâmetro, mais volta eu terei que dar para conseguir efetuar aquele movimento repassado pela coroa. Tá certo? Mas o que é que ele fala no problema aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Deu para entender, né, minha gente? Aqui se não deu, volta um pouquinho o vídeo para que vocês possam compreender bem esse raciocínio. Mas olha o que o problema fala. Ele vai incluir uma segunda catraca, tá aqui, de modo que, à medida que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca. Veja, primeiro eu quero falar sobre essa questão de aumentar 50%. Só para vocês possam entender. Eu tenho um valor e vou aumentar 50% dele. Qual o valor final? Como é que a gente faz isso? Bem simples, ó. O valor inicial corresponde a 100%, não é assim? Eu quero aumentar 50%. Então, aqui vai ficar o quê? 100% mais 50% dá 150%. E porcentagem, né? Quando tem 150%, é 150 por 100. Tá certo? Veja, ó, vou simplificar aqui. E 15 dividido para 10 dá 1,5. O que é esse resultado aqui? Eu tenho um valor e quero aumentar 50% dele, eu quero saber o valor final. Basta eu pegar esse valor e multiplicar diretamente por 1,5. Tá certo? Beleza. Então veja. Em cima disso, como ele fala que isso daqui vai ser 50% a mais que a catraca antiga, então isso daqui que é 2 vezes R sobre D, isso daqui vai ser 50% a mais do que a antiga, que está aqui, ó. 2 vezes R sobre 7. Isso aqui não é para ser 50% a mais, é aquilo que eu falei anteriormente. Preciso multiplicar por 1,5. E aí, perceba, esse R aqui, ó, como está todo mundo multiplicando, posso simplificar com esse R de cá. Tá certo? Assim como 2, se eu quiser, eu posso simplificar, mas não vou simplificar agora não, vocês vão entender por quê. Ó, 2 vezes 1,5 vai dar 3, né? Então aqui eu vou ter 3 sobre 7 e aqui 2 sobre D. E aí nós teremos, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó, 3D, deixa eu apagar aqui, 3D igual a 14. O 3 está multiplicando, vai dividindo. Então, o D vai ser o quê? 14 dividido por 3.
Vamos olhar aqui as alternativas rapidamente, ver se vai dar para ver. Dá, ó, tem 2,3, 3,5, 4,7, 5,3 e 10,5. Espera aí. 14 dividido para 3, veja. 3 vezes 4 já dá 12, né? 3 vezes 5 vai dar 15. Veja, 14 dividido para 3 vai ser um valor entre 4 e 5. Então vai ser 4 e alguma coisa. Nas alternativas, onde é que tem esse 4 e alguma coisa? Na letra C. Então, o diâmetro da nossa catraca nova vai ser exatamente de 4,7 centímetros. Belezinha? Então, o resultado dessa divisão aqui, ó, seria exatamente 4,7 centímetros. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, quebre mais um pouquinho os neurônios, que eu tenho certeza que você vai compreender. Beleza, galera? Então ajuda esse canal a crescer, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!